A solidão talvez seja uma das experiências mais universais da nossa era, né? E nesta análise a gente vai mergulhar nela, mas de um jeito diferente. Vamos buscar lá atrás, na sabedoria de filósofos bem antigos, algumas ferramentas para a gente entender e, quem sabe, até transformar esse sentimento que parece tão atual. Essa é a grande pergunta, né? O paradoxo do nosso tempo. A gente está cercado de tecnologia feita para nos unir, mas a sensação de isolamento parece que só aumenta. Por que será? E olha, talvez a raiz do problema esteja justamente aí. As nossas vidas digitais, elas acabaram virando uma espécie de palco. Em vez de construir laços de verdade, muitas vezes a interação é só atuar para uma audiência que a gente nem vê, buscando aprovação. E essa performance constante, nossa, ela esgota. E o mais irônico é que, no fim, deixa a gente mais sozinho ainda. É isso que a gente pode chamar de o vazio da conexão. Aquela sensação de que, mesmo com todas as interações, tem alguma coisa fundamental faltando ali no meio. E essa escuridão não é sobre falta de luz, não. É um tipo bem específico de vazio. É aquela sensação que fica depois de rolar o feed por horas. Uma busca sem fim por algo que satisfaça, mas que nunca chega. É um contentamento que parece estar sempre a um clique de distância, só que ele nunca se realiza de verdade. Mas e se a resposta não estiver no próximo post, e sim em ideias de séculos e séculos atrás? Vamos dar uma olhada em duas sabedorias antigas que encararam essa escuridão de frente, o estoicismo e a filosofia de Schopenhauer. E essas duas filosofias, elas olham para a solidão de jeitos bem diferentes, viu? Para os estoicos, é uma oportunidade. É um espaço para construir a nossa força interior. Já para o Schopenhauer, bom, para ele a solidão é a nossa condição básica, é a verdade nua e crua da existência. Vamos começar então pelo caminho estoico, com essa proposta de construir uma verdadeira fortaleza por dentro da gente. O princípio central do estoicismo é a tal da dicotomia do controle. A ideia é simples, mas, olha, é poderosa. A gente deve focar nossa energia só naquilo que a gente pode de fato controlar. O que seria isso? Nossas reações, nossos julgamentos, o nosso caráter. Todo o resto, o que os outros pensam, os acontecimentos do mundo, isso aí está fora do nosso alcance. A prática histórica, então, é bem direta. Primeiro, focar no que está dentro, naquilo que a gente pode moldar. Depois, aceitar com serenidade o que a gente não pode mudar. E por último, transformar a solidão. Em vez de ser uma prisão, ela vira um ateliê, um lugar para a gente trabalhar na única coisa que realmente importa, que é quem a gente é. E isso leva a gente para um ponto fundamental. A arte, para um estoico, não é sobre pintar um quadro ou compor uma música. A arte é a própria vida. É a arte de viver uma vida com integridade, de esculpir uma obra-prima de caráter, não importa o quão caótico o mundo esteja lá fora. Agora, vamos mudar completamente de cenário. Vamos para uma visão bem diferente, a via de Schopenhauer, que fala sobre a gente precisar escapar de uma força muito poderosa que nos governa. Schopenhauer dizia que a fonte do nosso sofrimento era o que ele chamava de a vontade. E não é a nossa vontade pessoal, não. É uma força quase cósmica, um impulso cego, insaciável, que pulsa em tudo, inclusive na gente. É como uma fome que nunca passa, que nos joga de um desejo para o outro, num ciclo sem fim de busca e frustração. E essa frase dele resume perfeitamente essa visão de mundo. Quando a gente deseja alguma coisa, a gente sofre por não ter. Quando a gente consegue, logo cai no tédio, até que um novo desejo aparece e o ciclo de dor recomeça. Parece pessimista? E é, mas ressoa com uma verdade bem profunda da experiência humana, né? E qual é a saída, então? Para Schopenhauer, a saída está na arte. Quando a gente se perde na contemplação de uma pintura, de uma música, por um instante, a vontade se cala, o desejo para, e nesse momento a gente encontra um refúgio de paz, ainda que seja breve. E é aqui que os dois caminhos, mesmo sendo tão diferentes, começam a se encontrar. Os dois enxergam na arte, cada um à sua maneira, um antídoto para o desespero. Aqui a coisa fica bem clara. Para o estoico, a arte é ativa. É a prática diária de construir uma vida boa. Para o Schopenhauer, é contemplativa. É um momento de transcendência que liberta a gente do sofrimento. São duas estratégias diferentes, mas com o mesmo objetivo: encontrar algum sentido e um pouco de paz. A arte, então, vira uma espécie de farol. Ela não acaba com a escuridão ou com a tempestade da solidão. Não. Em vez disso, ela nos dá um ponto de luz, uma direção. Ela mostra que é possível sim navegar por essa escuridão e encontrar um significado profundo justamente ali,
dentro dela. Bom, vamos trazer tudo isso de volta para o nosso mundo de hoje. Como é que essa sabedoria antiga se aplica agora? Ela se torna uma forma de resistência. A gente vive na chamada economia da atenção, onde a nossa energia mental virou um produto. Isso só aumenta a ansiedade, nos faz sentir que nunca somos bons o suficiente e nos convida a projetar uma vida perfeita que não existe. E o mais perigoso, a gente acaba delegando a tarefa de criar significado para algoritmos e para a aprovação de uma audiência que a gente nem conhece direito. E é exatamente aqui que a filosofia se torna radical. O convite, tanto dos estoicos quanto de Schopenhauer, para um retorno ao interior é a resposta mais poderosa que a gente pode dar. É quase um ato de rebeldia contra um sistema que nos quer sempre olhando para fora, buscando validação. O ponto central, no fim das contas, é este. A verdadeira luz não vem de iluminar a vida para uma plateia. Ela nasce quando a gente confronta com coragem a nossa própria escuridão. É no silêncio e não no barulho que a clareza finalmente aparece. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. No mundo que exige a nossa atenção o tempo todo, que nos empurra para a performance, para o consumo sem fim, e se o ato mais revolucionário for simplesmente ficar em silêncio e criar o nosso próprio significado? E se essa for a maior forma de resistência que existe?